Olá, vimos as características dos carbonos, vimos que os carbonos são tetravalentes, ou seja, ele possui 4 ligações, ele consegue se ligar a 4 outros átomos, vamos colocar assim. E essas ligações, elas podem ser simples, dupla ou tripla. Os carbonos podem ser classificados em primário, secundário, terciário ou quaternário. Primário, quando se liga a um outro átomo de carbono. Secundário, quando se liga a 2 outros átomos de carbono. Terciário, a 3 outros átomos de carbono. E quaternário, a 4 outros átomos de carbono. Vimos as características e as classificações dos carbonos. Hoje, nós vamos ver as características e classificações das cadeias carbônicas. O que são cadeias carbônicas? Cadeias carbônicas é um conjunto, vamos supor assim, é um conjunto de carbonos interligados. Tudo bem? Vamos ver. Cadeias carbônicas abertas, fechadas e mistas. Agora, nós só veremos as cadeias carbônicas abertas. Vou colocar aqui para vocês. Vou abrir. Abrindo. Abrindo. Calma. Vamos aqui. Né? Conseguem ver aqui? Aqui. Eu venho e falo aqui das cadeias carbônicas. Se eu falo das cadeias carbônicas abertas, eu também posso chamá-la de cadeias carbônicas acíclicas ou alifáticas. Quando eu falo das cadeias carbônicas abertas, acíclicas ou alifáticas, eu falo que os carbonos das extremidades estão livres, ou seja, eu consigo saber quem é o primeiro e quem é o último. Isso é característico das cadeias carbônicas abertas. Venho e coloco aqui o conceito, ó. Também são chamadas de acíclicas ou alifáticas. Nesse tipo de cadeia, os átomos de carbono se ligam e deixam as extremidades livres. O que são as extremidades? São as pontas. Só que as cadeias carbônicas abertas, tal como as fechadas que nós iremos ver também, elas se subdividem. Como assim? Eu falei o seguinte, que existem cadeias carbônicas abertas, fechadas e mistas. As abertas, ela ainda se divide mais. Como eu coloquei aqui, ó. Quando eu tenho assim, vamos botar assim, uma cadeia carbônica, que eu tenho os carbonos interligados entre si, numa reta, seja ele na horizontal ou na vertical, eu falo que é uma cadeia carbônica normal, ou uma cadeia carbônica linear, ou uma cadeia carbônica reta. Ou seja, eu só tenho os carbonos, vamos botar assim, dispostos lado a lado. Quando esses carbonos dispostos lado a lado têm um para cima ou um para baixo, desde que não seja nas extremidades, que seja, vamos supor, do segundo carbono ao penúltimo, eu já posso falar que essa cadeia carbônica ela deixa de ser uma cadeia carbônica
normal, linear ou reta e passa a ser uma cadeia carbônica ramificada. Aqui, ó, olha aqui, o raminho aqui, olha. Poderia ser tanto para cima quanto para baixo. Não importa. O que importa é que eu tenho, basta eu ter um carbono ligado para cima ou para baixo, do segundo ao penúltimo, ela já deixa de ser uma cadeia carbônica linear, normal ou reta, para ser uma cadeia carbônica ramificada. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui, ó. Quando eu venho, botar aqui nos dois, quando eu venho e falo que eu só tenho átomos de carbono ligado entre si e átomos de hidrogênio, eu falo que essa cadeia carbônica aberta, estou falando da aberta, ela é homogênea, ou seja, eu só tenho na cadeia carbônica carbono e hidrogênio. Quando um elemento outro qualquer, que não seja carbono nem hidrogênio, está ligado entre os carbonos, eu já falo que é uma cadeia carbônica heterogênea, heteroátomo, ou seja, é um átomo, é um elemento químico, é um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Aqui, ó, quando eu tenho somente átomos de carbono e hidrogênio ligados entre si, eu falo que eu tenho uma cadeia aberta homogênea. Aqui, ó, as cadeias homogêneas têm somente um átomo de carbono. Elas não apresentam heteroátomo. O que é heteroátomo? É um outro átomo que seja lá de oxigênio, que seja de enxofre, que seja de sódio, qualquer outro elemento químico que não é carbono nem hidrogênio. Tá aqui, ó. Ou seja, nenhum outro átomo que não seja carbono ou hidrogênio na cadeia. Ou seja, ligado, está um carbono aqui, eu tenho um elemento químico e outro carbono. Quando eu tenho esse elemento químico diferente de carbono e hidrogênio ligado entre os carbonos, eu já falo que é uma cadeia aberta heterogênea. Deixa eu ler o conceito. As cadeias heterogêneas apresentam pelo menos um átomo, basta um átomo, que não seja o carbono ou o hidrogênio, ao longo da cadeia. Aqui, ó, olha o elemento químico aqui, olha, diferente de carbono e hidrogênio e ligado, ó, entre os carbonos. Eu estou com ele aqui no CH3, eu estou com ele aqui no CH2. Olha o heteroátomo aqui, ó. Tudo bem? E para a gente finalizar, eu falo das cadeias carbônicas abertas, saturadas ou insaturadas. Se eu falo das saturadas, eu falo somente daquelas que têm ligações simples, saturadas. Somente ligações simples entre os carbonos, que até então estou falando somente dos carbonos. Se eu tenho, basta uma ligação dupla entre os carbonos, eu já falo que é uma cadeia carbônica aberta insaturada. Aqui, ó, conceito. Cadeias abertas saturadas. Em cadeias saturadas, os átomos de carbono se ligam entre si por uma ligação simples. O carbono dessa cadeia é denominado saturado. Cadeias abertas insaturadas são as cadeias que têm pelo menos 2 átomos de carbono unidos entre si por uma dupla ou tripla ligação. Nessa ligação, o carbono é denominado insaturado. Difícil? Não é, não. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica aberta saturada, ó, somente ligações simples, e uma cadeia carbônica aberta insaturada. Eu tenho aqui, ó, olha a ligação dupla aqui. Tudo bem? Deixa eu voltar para vocês. Difícil? Não é difícil. Basta agora rever essa aula, que na próxima nós vamos ver cadeias carbônicas fechadas. Quando nós acabarmos de ver cadeias carbônicas abertas,
fechada e mista, faremos exercício, tá bom? Até a próxima aula.